Olá para a nossa galerinha do Insta também. Boa noite, gente. Vou colocando os fones para não termos problemas de áudio. Para falarmos hoje de uma música de Lana Del Rey, Mariners Apartment Complex. Vou botar meu fone e vamos embora. Oi, Guto! Seja bem-vindo! Paloma e Marcelo! Boa noite, pessoas lindas, maravilhosas. Vou colocar meu fonezinho aqui para ficar melhor o som. E vou começando contextualizando um pouco dessa ideia, né? De falar um pouco de Lana Del Rey. Porque acho que literatura... Oi, João! Literatura, poesia, tudo tá um pouquinho junto, né? E acho que quando eu nem pensava muito em mim, assim, enquanto poeta, a Lana já era meio que uma referência. Depois eu fui entendendo que a música dela é poesia, né? Então, ontem fiquei pensando na ideia de seguir na sequência de fazer lives, né? E falar um pouquinho de poesia e música e literatura. Me veio essa música da Lana, né? E a ideia hoje, então, é... Oi, Léo! A ideia é dissecar um pouquinho, né? Desses versos literários, poéticos dela, né? E então, só para de início de conversa, assim, pra gente, eu quero lembrar um pouco do contexto dessa música, né? Que se chama Mariners Apartment Complex. É uma música que tá no álbum da Lana Del Rey, chamado Norman Rockwell. Norman fucking Rockwell, na verdade. Que é um álbum de 2018, que ela lançou em 2018. A Lana Del Rey, caso alguém não conheça, né, é uma cantora estadunidense, norte-americana. E eu acho legal trazer um pouco assim, que a poesia, acho que seja intencional ou não do autor, né, ela traz alguma coisa de político, né? E é muito interessante também, eu acho, a gente poder olhar para essa questão num plano histórico, né? Assim, é muito legal poder analisar uma música, um álbum, a partir de uma perspectiva histórica, né? E eu acho que é legal esse momento que a gente vive hoje, de poder olhar para trás e pensar em que contexto se deu aquele álbum, se deu aquela filosofia, se deu aquela arte, né? De alguma maneira, assim, né? Então, esse álbum é de 2018. Qual que era o momento político, né? 2018, pra gente pensar um pouquinho esse aspecto, né? 2018 era um ano onde nos Estados Unidos a gente tinha a ascensão dos movimentos de extrema-direita, né? A gente tinha o Trump muito forte. Então, nesse álbum, hoje eu vejo que ele tem claras referências políticas, assim. Algumas talvez intencionais da cantora, né? Da Lana Del Rey. E outras talvez não necessariamente intencionais, mas que acabavam se colocando como subjetividades. Eu acho que é bem possível, às vezes, disso acontecer também, porque penso, né, que os artistas têm alguma referência, alguma bagagem que lhes acompanha de alguma forma. Você vai escrever um poema, você vai escrever uma música. De alguma forma, né, o contexto vai estar junto ali, né? Aquilo que você está vivendo, o sentimento que está permeando no ar, naquele lugar onde você se encontra, né?
Então, o álbum Norman fucking Rockwell, da Lana, foi lançado nesse contexto de movimentos de extrema-direita nos Estados Unidos, e aqui se vivia algo, acho que um pouco parecido, assim. Acho que talvez me lembro de escutar esse álbum na época e ele conversar muito comigo, sabe? Eu pensava, nossa, parece que a artista tá colocando algo que, quando eu ouvia aquelas músicas, me faz entender, sabe? Tanto que tem alguns momentos, né, em outras faixas do álbum que eu super recomendo que vocês escutem do início ao fim, né? Porque o álbum é, assim, é uma história, na verdade, né? Oi, Thali, oi, Gleber, oi, Mandalana, sejam bem-vindos. E bem-vindas, bem-vindos, todo mundo. Tô contextualizando um pouco aqui, então, o período histórico, o momento desse álbum, dessa faixa, desse poema que eu vou falar um pouquinho mais. Então, tínhamos, né, esses movimentos de uma política de extrema-direita mais forte, e Lana, nesse momento, faz algumas críticas, inclusive algumas críticas diretas, né, ao Kanye West, na época, que era outro artista, né, mas que se colocou do lado do Trump, né, fez muita campanha para ele. Então tem algumas referências de música em que ela traz isso, o que eu acho muito interessante, bonito, corajoso, do posicionamento dela também, sabe? No contexto desse álbum. E o Norman Rockwell, só terminando esse pequeno gancho para daí entrar no poema, que eu vou ir falando um pouquinho, dissecando estrofes por estrofes, assim, né? A minha interpretação, e depois, se alguém quiser mandar outras percepções e tudo mais, vou adorar receber, porque eu acho que a arte é muito isso, ela se constrói na nossa troca de olhares, né? Mas finalizando essa contextualização inicial, ela nomeia o álbum como Norman fucking Rockwell, e Norman Rockwell, na verdade, ele foi um pintor e artista dos Estados Unidos que fazia quadros e pintava capas de revista e tudo mais, que tinham uma tônica muito política, no sentido de, por exemplo, imagens de segregação racial nos Estados Unidos. Então, o próprio fato dela nomear assim o álbum, eu acho que tem um teor que acaba sendo bem político, assim, né? E acho interessante, então, né, começando sobre a música mesmo, assim, e pensar um pouquinho sobre esse poema, né? Que a Lana, eu acho que ela faz uma marcação muito interessante, que é situar o lugar, né? Então, o próprio Mariner's Apartment Complex, oi Maia, boa noite. Ela marca muito bem um local onde as coisas estão acontecendo naquele poema. Eu acho que isso é muito legal, você situar o lugar de onde se fala, né? De onde se vem, de onde se está. Eu acho que isso gera uma conexão com a pessoa que está escutando, com a pessoa que está ouvindo o poema, com a pessoa que está escutando a música, enfim, né? Oi, Carol. Então ela começa, né? Pra quem não escutou a música, eu vou cantando um pouco, declamando, e daí vou trazendo um pouco das minhas interpretações. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários também as interpretações de vocês, ou se vocês curtem essa música, ou se alguém quiser compartilhar depois, também fica à vontade, que eu acho que é legal a gente trocar. Então ela começa, né? You took my sadness out of context at the Mariner's Apartment Complex. I ain't no candle in the wind. Então, ela fala basicamente, né? Você tirou a minha tristeza de contexto, né? Nesse local, né? Que é o Mariner's Apartment Complex, que é um lugar bem situado numa praia, né? E I ain't no candle in the wind, eu não sou uma vela ao vento, né? Pode ser uma referência ali à canção do Elton John, né? E eu acho que ali ela marca uma posição muito interessante, que pra mim remete a alguma coisa de talvez um gaslighting, sabe? Uma relação meio tóxica, assim, em que você fala alguma coisa e aquilo é tirado de contexto, né?
Então, já me parece que ela tá, nessa música, falando de duas coisas. E isso tá me ocorrendo agora também. Que talvez seja um pouco tanto do contexto afetivo, do contexto relacional ali, porque parece um pouco que ela tá falando de uma relação em que ela é uma mulher que vem de fora, né? Quase como um caso, talvez, né? Que ela tá tendo com uma pessoa, que uma pessoa tá tendo com ela. Mas, ao mesmo tempo, tem essa tônica política junto, né? Que remete, por exemplo, a discursos como os do Trump, né? Essa coisa que, de um lado, é bem machista, né? De você tirar de contexto o que a pessoa falou, ou você fazer a pessoa duvidar do que ela tá dizendo. Não que só homens possam fazer isso, pode acontecer em qualquer relação, né? Mas é interessante de pensar como ela já marca isso no início da música, né? E dizer I'm no candle in the wind, na minha percepção, na minha interpretação do poema, né? É quase como dizer assim, eu não sou uma bobinha, né? Eu não sou uma ladyzinha, né? Tanto que na próxima estrofe ela segue I'm the bolt, the lightning, the thunder kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. Então ela diz, né, eu sou o trovão, eu sou o raio, eu sou a luz, né, ela faz essa associação dela mesma na sua subjetividade, que eu acho muito bonito também, com elementos da natureza, né. Então ela é essa mulher que é uma potência também, né, e um tipo de mulher, como ela diz ali, que vai balançar algo na vida dessa pessoa, né, vai fazer ela se questionar quem eu fui, quem eu sou, né? E aí ela segue então, né? And who I've been, and who who's gonna make you wonder who you are and who you've been. And who I've been is with you on these beaches. You Venice bitch, you die hard, you weakness. Maybe I could save you from your sins. Então, ela diz, né, eu sou essa pessoa que tá aqui na praia conversando contigo, né, eu sou essa vadia, eu sou, né, é quase como uma relação em que ela é uma terceira pessoa mesmo, uma amante, alguma coisa assim, né, tem esse jogo, né, no storytelling, na história da música, né, e aí ela segue então, né, so kiss the sky and whisper to Jesus, my, you found this, you need this, take a deep breath, baby, let me in. Então ela diz agora, né, bom, agora você descobriu que existe isso, né, que, enfim, que eu sou essa pessoa, que eu existo, né, e tem aquela questão do conflito interno, do querer, né, do desejo, do desejo de estar nessa relação, do desejo de querer algo diferente. Acho que nesse sentido tem uma tônica política, né, assim também. A gente vai ficar numa ideologia do passado ou a gente vai se abrir para algo novo? Que talvez aqui, de uma forma mais ampla, a gente possa pensar também, né, das relações, dos afetos. A gente vai pregar uma família que é a família tradicional, que é aquele modelo que sempre foi, a gente vai ficar numa lógica conservadora, ou a gente vai se abrir para algo novo, por mais que possa ser assustador, né? Às vezes o novo, o diferente, né? E aí segue a música, né? You lose your way, just take my hand. You're lost at sea, then I'll commend your boat to me again. Don't look too far, right where you are, that's where I am. I'm your man. É outra estrofe que eu acho muito, muito interessante também, né? Porque ela assume, né? Então, que se a pessoa se perder, essa pessoa que está com ela consegue guiar essa pessoa de volta para ela, né? Enfim,
E eu acho muito legal que no fim da estrofe, né? Don't look too far, right where you are, that's where I am. Você não precisa olhar muito longe. Onde você estiver, lá que eu vou estar também. E aí no fim ela diz, né? I'm your man. Então ela inicia a música falando muito, né? The kind of girl who's gonna make you wonder. Então é quase como se ela tá estudando essa não binaridade, talvez dentro dela mesma, né? Porque ela entende ali que nesse lugar ela consegue, dessa relação, ela consegue também ter um lugar de se colocar, sei lá, me lembro de uma frase da Rita Lee, tipo assim, sou mais mágico que muito homem, sabe? Eu acho que ali ela tá brincando com isso também, sabe? Com essa possibilidade de ter em si, talvez, características que podem ser tanto, ao olhar da sociedade, masculinas quanto femininas, né? Então, pra mim, isso tem uma tônica política também, de trazer uma ideia do não binário, dos lugares que cada um de nós podemos ocupar nas relações, se a gente for além de pensar só o que é pré-determinado pela sociedade dentro dos papéis de gênero, né? De como cada um tem que se portar, digamos assim, um homem ou uma mulher, né? Enfim, tem um pouco disso também, eu acho, né? E aí, na próxima estrofe, eu acho que dá pra entender um pouquinho melhor também, né? Que ela canta assim. They mistook my kindness for weakness. I fucked up, I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can? Então, essa estrofe, pra mim, talvez seja o auge desse poema-canção. Que ela diz, eles confundiram a minha gentileza com fraqueza. Eu sei que eu já errei, que eu já fiz merda, mas Jesus, né? Será que uma mulher não pode simplesmente fazer o melhor que ela consegue, né? Então, pra mim, isso traz uma ideia tão bonita de... É sobre sentir uma culpa, talvez, contornar essas ideias do que uma mulher deve ou não deve ser, e tem uma tônica de autoacolhimento também, né? Como que eu posso colocar dessa forma? Ela tá reconhecendo ali que ela é imperfeita, mas que ela pode se acolher nas suas imperfeições, e de novo ela chama pra ela esse lugar da mulher, né? Can't a girl? E na verdade, agora até que pensando, né? Ela não tá dizendo woman, né? Ela tá dizendo girl. Que girl é a menina, né? É essa menina que talvez de alguma certa forma está dentro de uma mulher adulta, né? Porque acho que todos nós adultos temos algo da nossa criança dentro de nós também, né? Então ali é como se ela tivesse, na minha percepção, acolhendo essa menina, né? A menina pequena que ela foi, a criança, lá de dentro, né? Tem um pouco esse lugar também. Não sei se eu tô fazendo muito sentido, não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre, antes de eu seguir, se alguém já escutou essa música, se alguém vê música, poema e música, assim, vocês enxergam que é a mesma coisa ou não. O Léo tá dizendo que fez sentido, então tá bom, né? É porque essas lives viram um pouco um monólogo também, né? Então a gente fica às vezes meio sentido...
Tô falando sozinha aqui, mas é o que eu faço em casa mesmo, gente. Então, assim, tipo, eu poderia. Talvez eu tivesse sozinha aqui fazendo isso com a parede, falando com a parede, contando minhas interpretações da música. Mas isso é lindo da arte, né? É muito lindo. Então vou seguir mais um pouquinho. E no fim eu vou fazer vou passar para vocês uma ideia de exercício de escrita, como sempre, né? Já que estamos, né? Tava falando no início, né? Contextualizando o momento, né? A Lana marca nas letras dela o momento que está sendo vivido, né? Então agora a gente tá no sul aqui de novo, para quem não tá. Quem tá acompanhando de longe, assim, né? Acho que a maioria quase aqui das pessoas que estão assistindo não estão aqui no estado, né? A gente ainda está lidando com as perdas, com tudo, né? Com o trauma, porque isso é trauma também, que está sendo vivido. E aí é isso. E eu, no meio dessa loucura, estou me dispondo, tentando fazer lives e coisas nesse sentido para não ter a sensação de impotência e buscar ajudar por meio da arte. E, enfim, até nem tô organizando, assim, semana passada eu fiz uma live já destinando para algumas instituições específicas, mas para vocês terem uma ideia do contexto do que vem acontecendo aqui, a gente, outras amigas escritoras daqui, pessoas, volta e meia você fala com alguém porque você vai lembrando das pessoas, né? Então daqui a pouco você lembra de alguém porque a pessoa tá fora de casa ou que tá, assim, tendo tipo dificuldades reais, né? Porque assim, opa, voltei. Mas enfim, muitas dificuldades, né? Então, se alguém puder contribuir com Pix e coisa assim também, me ajuda a poder continuar fazendo as lives e tudo. Eu tô repassando diretamente alguma parte disso para amigos também e pessoas que estão diretamente afetadas mesmo, tá? Mas eu vou seguir então com a próxima estrofe. E seguindo essa interpretação, né, de cada letra, e a gente vai conversando. Então a próxima estrofe, né, ela canta: So, catch a wave and take in the sweetness. Think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am. É como se, né, pegue essa onda, absorva essa doçura, pense nisso, né, a escuridão e a profundidade, que são todas as coisas que me tornam quem eu sou. Eu acho muito bonito isso e sintetiza de uma forma tão linda, assim. Acho que essa analogia com a natureza, né? Eu acho isso extremamente poético da Lana, né? Você vê um elemento da natureza. Oi, Jonathan. Oi, Letícia. Bem-vindos, bem-vindos. Então, acho isso muito lindo da Lana, que é você se adjetivar, né, no poema em relação ao elemento da natureza. Você escolher, né, é meditativo até, eu acho, num certo sentido. Você olhar uma onda, né, caracterizar esse elemento da natureza, que é tão forte, que é tão bonito, né? Se a gente está diante do mar, é algo que toca num lugar profundo da gente, eu acho, né? Então ali ela meio que se adjetiva em relação a um elemento da natureza, que é a onda,
e remete a essa conexão, né? Algo que a gente precisa cuidar, tanto da natureza interna quanto externa, né? Porque, falando um pouco do nosso contexto aqui, incluindo crise do clima, mais uma vez, eu acho que isso a poesia traz muito à tona, que é a gente se amar para cuidar do nosso entorno também, né? Pra gente não destruir, pra gente não se autodestruir e não destruir o entorno, né? Então, ver como, né, a arte tem essa potencialidade tão bonita de estar falando de um tema que pode parecer, num sentido estético, poético, bonito, simplesmente, mas que, se em algum momento a gente ousa aprofundar um pouco mais isso, daqui a pouco isso pode acabar tendo um sentido político, né? Ser uma forma política de existir no mundo, de se colocar no mundo, de olhar para o mundo e para si mesmo, né? Enfim. E aí segue para a próxima estrofe, né? Em que ela canta: And who I am, catch a wave and take in the sweetness. Think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am. And who I am is a big time believer that people can change. You don't have to leave her when everyone's talking. You can make a stand. E aí, mais uma vez, né, parece pra mim que tem um sentido duplo. Né? Que ela diz, então, né? Todas essas coisas que me tornam quem eu sou. Então, quem eu sou? Então, aí na próxima estrofe ela vai definir quem ela é, né? E aí ela diz, eu sou uma pessoa que acredita que as outras pessoas podem mudar, né? But you don't have to leave her, né? Mas você não tem que deixá-la. Quase que dá uma tônica, assim, como se realmente ali, naquele momento, ela tá falando de uma relação entre 3 pessoas. Então, ali ela tá referindo, né? Tipo, daqui a pouco, tu não precisa deixar outra mulher e pode ficar comigo. Então, eu acho que tem uma tônica legal, assim, que também é um pouco quebrar aquela coisa né, de tudo certinho, de tudo aquela família tradicional que não funciona um pouco. Tem em algum sentido político, eu acho que ela tá criticando isso também, sabe? Seja consciente ou não, né? E, né, essa primeira frase dessa estrofe, né, dizendo, eu sou uma pessoa que acredita que os outros podem mudar, né? Então, é uma visão política do mundo, que as coisas podem ser diferentes, né? Que a gente não precisa de um modelo de mundo, um modelo de sociedade que seja sempre igual, que repita sempre os mesmos valores, que às vezes são valores já estabelecidos, mas que podem ser muito nocivos, né? Principalmente se levados a um outro extremo, que daí eu volto ao contexto do ano em que esse álbum foi lançado, né? Que foi o ano de 2018, onde a gente tinha a ascensão do Trump, da extrema-direita nos Estados Unidos. Ela tá criticando um pouco isso, né? Eu acho assim, né? E a última frase dessa estrofe, né? When everyone's talking, you can make a stand, né? Então, assim, quando tem muita gente falando e opinando, você pode tomar uma posição, né? Pra mim, traz um sentido também de a gente não só observar o que a gente diz, mas tentar agir de acordo com o que a gente diz, né? Ou seja, tomar uma posição mesmo, né? Às vezes sair um pouco do burburinho e ter uma atitude, né? Não ficar só opinando e daqui a pouco querer fazer alguma coisa, né, pro mundo no sentido do que a gente quer que ele seja melhor, né? Talvez ali, no contexto desse álbum, também poderia ser uma chamada ao voto, por exemplo, né?
uma chamada para que as pessoas tomem ação, né? Na direção daquilo que elas acreditam, né? Acho que talvez tenha um pouco essa tônica, porque, pelo que eu me lembro da época, do contexto também dos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, acho que até hoje não é, né? Mas eu me lembro que tinha muita campanha para que os jovens fossem às urnas, para que as pessoas jovens fossem votar, né? E outras pessoas, né? Todos cidadãos e cidadãs exercerem esse direito, né? Enfim. Oi, Rebs! Eu vou dar oi pra todo mundo que entrar e assistir, porque eu amo isso e amo lives intimistas. E sempre acaba só vindo pessoas maravilhosas aqui pra me assistir, então eu tô ganhando cada vez mais confiança de que vou fazer muita live mesmo. Mas enfim, pra não divergir muito, vamos pra próxima estrofe, que já vai daqui a pouco chegando ao fim, né? Que ela canta. 'Cause even in the dark I feel your resistance. It was in my heart burning in the distance. Baby, 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 I'm your man. Então ela tá dizendo, né? Que mesmo na escuridão ela sente a resistência da pessoa, né? E aí, de novo, poderia ser uma resistência dessa pessoa com quem ela tá se relacionando, né? Num sentido assim, não sei se eu quero, não sei se eu deveria, né? Então, take a deep breath, baby, let me in. Então, respira e me deixa entrar, sabe? Vai, vamos viver isso. Pensando aqui até num sentido um pouco psicanalítico, vamos permitir esse desejo, vamos deixar o desejo acontecer, vamos, sabe? Não, talvez tenha um teor de fugir um pouco de uma coisa repressiva, né? Que é esse movimento do conservadorismo que quer ir para trás, que é o passado, que é os valores do passado. Tipo assim, vamos experimentar, né? E aí no fim, de novo, ela marca tem esse Baby, I'm your man, né? Que é de novo algo que eu gosto e que faz uma brincadeira, me parece, com essa não binaridade, com essa ideia de que o feminino e o masculino caminham juntos, que as construções de gênero são construções e não identidades fixas, né? Enfim. E aí depois a música repete a quinta estrofe de novo, se eu não estou enganada. You lose your way, just take my hand. You're lost at sea, then I'll command you both to me again. Don't look too far, right where you are, that's where I am. I'm your man. E aí, o fim da música, pra gente ir se encaminhando mais pro finzinho, né? No fim da música, então, ficam uns sussurros, assim, né? É muito, muito linda, assim, a canção mesmo, sabe? Eu acho que eu não consigo botar pra tocar aqui agora, porque vai interferir no som da live, mas acho que depois que terminar a live eu vou dar pra todo mundo o exercício de escrita e a ideia de que escutem a música, né? Pra ver se faz sentido. E é uma música, gente, que é assim, pra mim as músicas da Lana Del Rey assim, é quase uma droga, sabe? Tu pode realmente, assim, desligar a luz, colocar o fone, ou não precisa nem ser de fone, pode ser num dispositivo com volume mais alto, e aí tu dança essa música, tu sente essa música, porque realmente, assim, as músicas da Lana tocam num lugar que é muito profundo, então pra mim é quase uma experiência de sentir a música e viajar com ela, sabe? Esquecer tudo um pouco, assim, por um momento, né?
É algo muito gostoso de se fazer e que ajuda muito em processo criativo, assim, né? Pode ser com essa música ou com outra música, pelo menos pra mim, assim, é uma parte da poesia tu poder, daqui a pouco, entrar num estado mais fluido, né? Através de dançar uma música, ouvir uma música e a partir daí, então, entrar num estado mais criativo e poder escrever ou compor ou pintar, desenhar, qualquer tipo de arte, né, que se tem interesse ou desejo de fazer. Oi, então, pessoal da produtora da MC. Sejam bem-vindos. Não sei quem tá assistindo, né, porque é um perfil corporativo, mas sejam bem-vindos. Bem-vindas, bem-vindos todos. Bom, então a última estrofe, né, então ela fica meio que sussurrando. Catch a wave and take in the sweetness. You want this, you need this. Are you ready for it? Are you ready for it? Are you ready for it? Pra mim, voltando de novo à tônica da política, né, e tudo mais, é como se ela estivesse dizendo, né, pegue essa onda, entre nessa. Você tá pronto para isso? Vamos assumir esse lugar de mudança? Por mais que não seja, né, um lugar conhecido, talvez seja um lugar diferente. Ou vamos voltar para um obscurantismo, assim, ou talvez até uma coisa, né, que era impensável na época, assim, eu acho que é muito coisa de ficção científica, né? Na época se pensava assim, aquelas figuras que entraram no poder, tipo, quem imaginaria, né, que o Trump, que era aquele cara que tinha aquela série que demitia as pessoas e falava you're fired, que aquele cara, né, ia chegar nesse lugar do poder, né? E que hoje a gente vê um pouco, né, dele estar sendo condenado, julgado, enfim, né? E eu não vou entrar muito na pauta política, que eu precisaria me atualizar mais, né? Mas pelo que eu entendo, apesar, né, dos Estados Unidos dele estar sendo julgado, enfim, tá sendo revistas as ações dele, né, por suborno e diversas outras coisas muito fortes, assim, né, ele ainda assim pode concorrer, né, à presidência. Então, assim, essa música da Lana, ela é de 2018, mas eu acho que ela é um chamado ainda atual, né, e é um questionamento que a gente precisa ter, né, acho que a poesia, a arte vão andar junto com a política de alguma forma, porque não tem como a arte ser totalmente neutra. Talvez ela até tenha como ser... talvez até tenha como a arte ser neutra, mas daí talvez ela não cumpra todo o seu potencial, ou ela não vai, né, chegar muito mais adiante se ela não tiver algo que toque, que fale do tempo, do contexto em que ela está inserida, né? E eu acho que, assim, hoje particularmente, pelo menos pra mim, é um dia que eu fiquei bem alegre no sentido das notícias de política, né? Porque, para além mar, né? Porque eu falo da eleição no México, né? Que nós temos agora a primeira presidenta no México, né? Mas, enfim, a gente sabe que aqui no Sul a situação política ainda tá caótica e eu sinto, sabe, que essa música da Lana, ela ainda é muito atual. Talvez por isso até, agora eu tô aqui fazendo uma autoanálise, né? Talvez seja um pouco nesse sentido que eu a trago de volta também e me refiro a essa música porque eu acho que nós temos um outro contexto político, né? Nós temos um governo de esquerda, e, no entanto, eu ainda sinto que é muito necessário a gente ter esse tipo de música, a gente falar desse tipo, a gente falar de poesia, né? E nesse sentido, por isso que eu venho pedindo apoios também, se alguém puder e quiser, tem aqui no cardzinho que eu fiz a divulgação da live no meu perfil também. Tem a chave Pix para quem quiser contribuir financeiramente também, porque
sim, a gente se prepara, né, para fazer lives, é uma forma de empreender, de trabalhar também, de ajudar as outras pessoas, é importante, sim. E eu sinto também que esse momento pede que a gente continue se manifestando, que a gente continue falando, que a gente continue com muita força fazendo poesia, trazendo poesia, olhando para essas músicas que são, né, arte, que são poemas e que falam de um tempo e tem uma visão de que a gente não pode se dar por vencido das coisas, né? Então, assim, temos eleições municipais, possivelmente chegando esse ano também, né? Acredito que sim, aqui no Sul eu não sei como vai ser, né? Pode ser que tenha alguma mudança de calendário eleitoral até, né? Não sei. Se alguém souber e quiser me informar. Mas a nível nacional, né? A gente tem esse cenário de contexto de eleições, a gente tem... acho que muitas questões para ser colocadas aí. Temos muito a pensar e essas forças obscurantistas, elas ainda estão atuando. Elas têm um viés que é muito triste, que é deixar a gente com medo, muitas vezes, de falar contra elas, né? Então, é quase como uma ditadura velada, onde às vezes a gente não diz das coisas porque já tem medo dessas forças de reação que são tão fortes e aí não chegamos a falar nada. Então a gente precisa de vozes, a gente precisa usar a voz, a gente precisa que essas músicas sejam escutadas, a gente precisa falar de liberdade, de amor, de natureza, de amor à vida, conexão à vida, pulsão, desejo, né? Que é um pouco de todas as subjetividades que a maravilhosa da Lana Del Rey traz nessa música, e por isso que eu decidi homenageá-la também, porque eu a aprecio enquanto artista. Eu acho que as músicas dela não são músicas que a gente ouve gratuitamente no sentido de vir prontas, são músicas que vão ficar, que ficam e que fazem reflexão, que proporcionam reflexão, e isso é o que a gente precisa, né? Essa é a arte, essa é a boa arte, essa é a arte que transforma, essa é a arte que modifica contexto, né? Buenas. Então, para me despedir, porque já tá dando nosso tempo, né? Eu vou deixar uma ideia aqui, que eu até acabei já falando um pouquinho no decorrer, assim, né? Que é a ideia de um exercício de escrita, se vocês quiserem fazer em casa, se quiserem compartilhar essa live com amigos, compartilhem, por favor, para chegar para mais pessoas, para que a gente tenha discussões em cima. Se alguém quiser me contatar também, escutei a música e me deu tal insight, ou pensei tal coisa, ou escrevi um texto sobre, mandem que eu quero muito receber. E vou então, enfim, para a gente fechar, passar essa ideia que é de vocês escutarem então essa música. Oi, Mari! Ai, saudade! Essas pessoas lindas de Brasília. Ai, Mari, tava toda super politizando. Ia ser maravilhoso suas contribuições, mas a live vai ficar salva, tá, gente? Se der tudo certo, eu vou fechar aqui e vai estar salvo. Mas então a ideia é vocês escutarem essa música de Lana Del Rey, Mariner's Apartment Complex. E aí depois de escutar a música, depois de se conectar, se quiser dançar, aquela coisa que eu falei, que é a gente fazer esse movimento artístico, de entrar, né? Minha cachorrinha latindo. De entrar nessa vibe da música, nessa vibração da música, né? Escrever o seu próprio poema, escrever um poema próprio, também num formato bem livre, tá? Não precisa pensar em métrica aqui, não precisa rimar, mas se quiser rimar, pode rimar também, né? Freestyle é com vocês. Mas depois de escutar a música, então escrever o poema em formato livre a partir de uma relação que você tenha vivido com alguém. Já que nessa música ela traz algumas referências que parece que ela tá falando de uma relação e tudo mais, a ideia é vocês pensarem, né, em alguém com quem vocês
se relacionaram. Então, escutaram a música Mariner's Apartment Complex. Depois de escutar a música, pode fazer, não precisa ser hoje, pode deixar baixar um pouco o conteúdo, pode ser no fim de semana ou algum momento mais tranquilo, mas se alguém quiser já fazer agora também, terminou a live e já quero fazer, seja livre. Então é isso, então pensar, né, nessa relação que vocês tiveram com alguém depois de escutar a música, escrever um poema sobre isso, tá? Essa é a minha ideia para vocês hoje. Agradeço muito por estarem aqui. E a última coisa que eu vou pedir, então, depois de agradecer muitíssimo a cada uma e cada um de vocês, vamos ver o que eu invento na semana que vem. Acho que eu vou continuar fazendo lives. Acho que na semana que vem eu vou ter um convidado muito especial. Mas deixo um beijo, eu desejo que vocês estejam bem. Sobretudo, não sei se o Maurício, oi Maurício, Andréia, não sei onde está. Se tiverem em Porto Alegre, pessoal de Porto Alegre, que eu vi que tá chovendo de novo hoje, o meu abraço, o meu amor a vocês. Eu sinto muito por tudo isso que está sendo vivido agora. E que vocês estejam bem. E a única coisa mais que eu ia dizer antes de me despedir, compartilhem essa live que eu vou salvar aqui com amigas, com amigos também, para que façam um exercício para a gente refletir sobre esse poema, sobre poesia, e sobre a poesia enquanto fazer político, né? Porque arte é política. Seja essa a intenção do artista ou não, eu acho que acaba sendo, de alguma forma, um ato político e muito necessário, né? No caso de artes que, né, defendam direitos humanos, que falem de natureza, que falem de amor, que falem de um pensamento novo, né? Algo nesse sentido. Beijos, muito amor, muita luz, muito axé, muita vida. Cuidem-se, fiquem bem todos, os de Porto Alegre e os de outros lugares. E é isso. Obrigada pela escuta de vocês.